programa de Fato e de Direito de hoje, nós vamos falar sobre a revista pessoal. A revista pessoal no ambiente de trabalho tem sido alvo de muitas discussões ao longo do ano nos diversos julgamentos proferidos pelos ministros da Corte. A principal discussão gira em torno da conciliação entre o legítimo direito de um empregador realizar as revistas, tendo em vista a defesa do direito de propriedade garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, com o argumento dos trabalhadores da invasão da intimidade e privacidade prevista no mesmo artigo. Vamos ao fato. A revista íntima ou pessoal ainda acontece em algumas empresas e, na maioria das vezes, de forma vexatória, como explica este advogado. Ao final da jornada de trabalho dela, todos os dias ela ia para uma fila, juntamente com outros empregados, e ela é submetida a uma vistoria. Ela ia para uma cabine, e uma pessoa se deslocava com ela até essa cabine, ela teria que tirar a roupa, ou seja, se tivesse calça, baixar as calças até o joelho, se tivesse blusa, retirar a blusa e mostrar a calcinha e o sutiã, ou seja, a roupa íntima, para mostrar que não estava saindo com as roupas que eram produzidas nessa linha de produção dessa fábrica, esse caso específico nesse sentido. Neste caso, a empresa envolvida foi processada e obrigada a pagar indenização à empregada. Houve uma condenação de 20 vezes o valor do salário dela, em torno de R$28 mil. Isso em primeira instância. Em segunda instância, o tribunal confirmou essa decisão, e ainda cabe recurso, lógico, um direito de recurso, mas eu acho muito difícil porque cabe recurso apenas ao TST. E o TST já tem várias decisões de que esse tipo de procedimento ele não é condizente com as leis trabalhistas. Entendeu? E para falar mais sobre a revista pessoal, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Matheus Miranda, e o advogado trabalhista, Fernando Ferrer. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, eu queria começar então esclarecendo o que determina a lei, na verdade, o que diz a lei sobre essa questão da revista pessoal. Olha, a Constituição Federal, como foi bem dito no começo do programa, ela resguarda a privacidade e a intimidade das pessoas. A Constituição Federal não fala especificamente sobre resguardo da intimidade e da privacidade no local de trabalho, exatamente porque esse é um valor inerente da pessoa humana. Então, quando a pessoa é empregada, quando a pessoa entra no local de trabalho, ela não perde esse direito à privacidade e à intimidade. Então, o que a Constituição fala é isso, é o resguardo da intimidade e da privacidade, sem fazer distinção o que é privacidade e o que é intimidade, para não ficar assim muito doutrinário. Existe uma pequena diferença, mas nada relevante para a lei. O importante é que a Constituição preserva esses dois interesses e, em contrapartida, também garante ao dono do empreendimento, ao empregador, o direito à propriedade. E é aí que surgem pequenos problemas no relacionamento, ou seja, até onde vai o meu direito de propriedade, evitar furtos, roubos, evitar violação ao meu patrimônio, e até onde vai o direito da intimidade daquele que ocupa o meu espaço, aquele que está no meu ambiente de trabalho. Então a Constituição Federal, e mais tarde podemos falar de um artigo da CLT também que fala sobre isso, elas resguardam a intimidade e a privacidade do empregado, que não sai dele. O empregado não deixa de ter direito à privacidade porque está trabalhando em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de empreendimento. Agora, o empregador ele tem então esse direito de fazer esse tipo de revista, mas quais são esses tipos, na verdade, até que ponto, o que ele pode revistar, Porque isso eu acho que gera um pouco de dúvida. É aquela revista na bolsa do funcionário, é a revista no próprio funcionário, a revista física, como é que funciona? É um tipo de inspeção, No caso aí, a questão gira em torno de um ditado popular, nem 8 nem 80. Nós estamos ter o princípio da razoabilidade. Nós também não podemos admitir, agora em recente caso pelo TST, uma empresa de segurança privada, a Protege, foi condenada porque fazia uma revista desnudando a pessoa. Isso é completamente admissível, porque o que tem que ter, eu estava conversando aqui com o Dr. Matheus, é uma empresa, uma multinacional. Se ela tem certo tipo de produtos que tem que ter uma vigilância maior, ela tem que ter outras cautelas, que não só a revista íntima e fazendo com que a pessoa fique nua, de forma alguma. Isso é um abuso e realmente foi muito bem procedente a decisão do TST. Por quê? Porque o empregado, ao ser contratado, deveria ter a empresa, no caso, no específico dessa empresa, um local onde ela colocasse os objetos dela na entrada do empregado, o local de trabalho todo televisionado e um uniforme específico onde não desse
para guardar nenhum tipo de cédula, nenhum tipo de produto bem daquela empresa. Então é um abuso, é uma má orientação, infelizmente, dos advogados da empresa, quando mandam extrapolando a intimidade, né? Porque a gente tem a revista íntima e tem a revista pessoal. Essa, no caso deles, não dando a revista pessoal. A revista íntima, em muitos dos casos, a justiça tem decidido que é possível e que não seja de forma discriminatória. Ou seja, você escolhe por sorteio, né, faz um recinto específico, não expondo a pessoa ao ridículo, e faz a vistoria íntima, que não é pessoal, dentro da bolsa, dos objetos, as pessoas que estão portando alguma coisa, é possível essa vistoria. Agora, não de forma discriminatória, num tal dia escolher um funcionário já imputando que estaria acontecendo algum ilícito. Mas uma vistoria que seja periodicamente efetuada e de forma aleatória e num recinto fechado, que também seja preferencialmente pessoas do mesmo sexo, é plenamente possível e a Justiça do Trabalho tem decidido nesse sentido. Resguardando também, como disse o doutor Matheus, a questão da propriedade, que é também resguardada pela Constituição Federal. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre a revista pessoal. Bem, existe então, pegando carona até no que o doutor Fernando falou no bloco anterior, existe essa diferença entre revista pessoal, revista íntima? Quais são esses tipos mesmo de revista? Existem realmente algumas espécies diferentes de atuação e também os processos refletem que há dois tipos diferentes de violação à intimidade, né? Uma é a revista íntima e outra é a revista pessoal. O que o TST e os tribunais em regra toleram, mas vejam, tudo isso tem que ser visto no caso concreto, é uma regra geral. A regra geral é de que a inspeção visual, a conferência de bolsas e pacotes dentro da empresa é razoável, é permitido. Até porque há sem número de produtos que não é possível controlar, né? Não é possível colocar taxas eletrônicas em todos esses produtos. Então, é uma razoável proteção do patrimônio olhar, inspecionar essas bolsas e essas sacolas. Mas, mais uma vez, com algumas restrições. E uma outra forma de atuar, que esta sim é muito mal vista e os tribunais não têm nenhuma tolerância a esse tipo de inspeção, é o que o Fernando falou, é a inspeção íntima, no qual há desnudamento da pessoa, no qual há manuseamento da pessoa, ou seja, um segurança pega na pessoa, um segurança pega no empregado, pede para ele tirar a roupa. O entendimento é de que isso é absolutamente descabido. Mais uma vez, entre a minha intimidade e o seu patrimônio, o último recurso deve ser violar a minha intimidade, porque há diversas outras formas de você preservar o seu patrimônio sem ter que me violar. Hoje em dia você tem as câmeras, né? Hoje em dia você tem um sem número de controles eletrônicos, de, mais uma vez, tarjetas magnéticas que podem ser usadas. Os bens, ao entrar na empresa, serem colocados em locais específicos. Sim. A regional inclusive, Fernando, é uma forma muito fácil de evitar um problema. Determinada rede de supermercados aqui no Nordeste tinha esta prática de inspecionar bolsos dos empregados e empregadas. E depois de literalmente centenas de processos judiciais, eles resolveram fazer uma coisa simples. Eles colocaram armários na entrada da empresa, um acesso diferente à entrada dos clientes, e todos os empregados deixam suas bolsas e suas sacolas do lado de fora, antes de entrar na parte mesmo das compras. É uma forma simples de evitar problemas. Quer dizer, o empregador às vezes se pergunta, vem cá, como é que eu faço para proteger meu patrimônio? E tem essa solução. Na África do Sul, desculpa, rapidinho, na África do Sul, o Fernando estava falando isso com relação a empresas de segurança. Na África do Sul, onde se trabalha muito com diamantes, não posso pensar em nada mais precioso do que diamantes, os empregados, então, têm antes de entrar no trabalho, eles têm um vestiário, colocam macacões sem bolso e, naturalmente, enfim, há uma fiscalização visual, eletrônica, câmeras, e, com isso, evita-se enormemente a perda do patrimônio do empregador, que são muito menos invasivas essas técnicas e, às vezes, causam para o empresário um prejuízo menor do que o prejuízo de investigar uma pessoa fisicamente e ter que pagar uma indenização depois de danos morais. E nós estamos aqui, como ele falou do diamante, também ver o que é que está sendo tutelado, protegido, né? Por exemplo, em muitos casos pode ocorrer
constrangimento, mas não ocorreu um prejuízo em que a Justiça do Trabalho vinha condenar por danos morais. Por exemplo, nós passamos diversos constrangimentos ao adentrar no aeroporto. A gente tira a roupa, praticamente, nos Estados Unidos você está tirando quase que tudo. E o que está sendo tutelado ali? Um bem muito maior. Está sendo tutelada a nossa própria vida dentro de um voo. Então, aqui, por exemplo, um exemplo. Tem muitos laboratórios que trabalham com psicotrópicos, comprimidos de alta periculosidade. Então, você dizer que não pode se fazer uma revista íntima numa pessoa que está trabalhando com um produto tão sério e que pode estar furtando aquele produto, causando um prejuízo muito maior lá fora, então nós estamos sim Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo a revista Pessoal.
Bem, fazendo até um alerta para os empregados, assim, aqui eles devem ficar atentos, se eles estiverem sendo submetidos à revista, né, pessoal, que tipos de atitudes, enfim, eles podem ali considerar atitudes erradas, né, equivocadas por parte do empregador e podem, de repente, aí tentar buscar se defender através da justiça ou tentar fazer algum tipo de reclamação. Colocar a pessoa nua, essa aí nem pensar. Inadmissível. E totalmente inadmissível. E tão pior, tão mais grave do que isso, é não existir revista íntima, não existir e discriminatoriamente chamar o empregado expondo na frente dos seus colegas de trabalho, já sob a suspeita de que teriam ilícito. Isso também não pode ocorrer de forma alguma. A empresa é que tem que ter a cautela, todo o aparato hoje tecnológico que existe, para que isso não ocorra. E no contrato de trabalho, do lado do empregador, ter seu contrato de trabalho, o empregado já contratado sabendo que ocorre aleatoriamente essa revista íntima. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e me deparei com uma situação muito importante. É possível o empregado se recusar a fazer essa revista íntima? Gera uma advertência, uma suspensão ou até uma demissão por justa causa se o empregado não quiser fazer a revista íntima. Eu tenho um entendimento e passaria a peteca aqui para o doutor Matheus, que é um grande estudioso do assunto. No meu sentir, bom questionamento. Muita gente deve se questionar. Eu posso, né, me negar? E tem tudo a ver com esse tema. Na verdade, eu até vou voltar um pouco para responder a pergunta do Fernando e lembrar, pegando o exemplo dele, para discordar um pouco dele. Veja que até no aeroporto, quando você se submete a princípios muito maiores do que o direito privado, que é a segurança de todos, até no aeroporto, os seguranças, os policiais, eles têm um cuidado enorme com o toque. Eles não invadem a sua privacidade, eles usam no máximo um detector de metais. Né? Então imagine você dentro da sua empresa, dentro do local de trabalho. Você não perde a condição, né, a sua intimidade quando você chega no local de trabalho. Então confirma que não há necessidade desse abuso no direito. Então para o empregado saber quando é que está sendo abusado, toques, revista íntima, levar para salas para perguntar para ele o que é que ele está levando. Isso tudo é abusivo. O que é permitido é, no máximo, e ainda assim com restrições, vou discordar do Fernando nisso, com restrições olhar a bolsa e mesmo assim tem que haver comunicação na empresa, tem que ser um procedimento para todos, tem que ser um procedimento indiscriminatório. Não pode ser, você não pode pegar um indivíduo e dizer, agora eu quero ver a sua bolsa. Tem que ser uma situação que já ocorra por alguma justificativa. Porque talvez nossos bens sejam pequenos, sejam psicotrópicos, sejam bens de alto valor. Nestes casos... Seja uma prática da empresa que ocorra com qualquer um. Que ocorra com qualquer um. Há cuidados. Este seria o último recurso em defesa do patrimônio do empregador. Então, tudo isso posto, tendo em vista que a revista é uma coisa que não é para ocorrer em todas as empresas, é excepcional, deve ser geral, nunca deve ser íntima, eu poderia responder que sim, toda vez que esta revista viola excessivamente o meu direito à intimidade, eu posso me recusar. Óbvio que nesta hipótese o empregador pode, então você não entra na empresa hoje, ou então neste caso eu vou lhe despedir, porque a despedida sem justa causa pode acontecer. Então o empregador, o máximo que ele pode fazer é lhe despedir. Ou, não, eu tenho certeza que você está com tal bem, vou acionar a polícia. Isso naturalmente também pode gerar algum processo de dano moral, se você, empregador, estiver equivocado. Então, seja prudente ao fazer isso. E o empregado que se sentir violado pode sim recusar se submeter, como você se recusaria, por exemplo, ao entrar neste prédio. Se neste prédio o porteiro chegasse e dissesse, doutor, eu queria, por favor, que o senhor mostrasse seus bolsos e suas carteiras de entrar. Eu poderia dizer, não vou mostrar. E ele, então, me recusa a entrada. Então, o senhor não entra. Mas veja você como isso acontece. Aliás, isso não acontece muito na nossa vida diária. Você não vê em situação nenhuma num shopping, num prédio comercial, você não vê as pessoas pedindo para averiguarem seus bolsos ou sua roupa íntima. Muito menos no local de trabalho, onde deve haver uma confiança entre as partes. Me parece que sim, viu, Fernando? Pode recusar. Nesse lado, quando é vexatória a revista, quando é humilhante, degradante, óbvio que o empregado pode recusar. Mas quando está pactuado, está no contrato de trabalho, é uma coisa aleatória e ela sempre ocorre, no nosso humilde sentir, o empregado não pode se recusar, obviamente mensurando as penas, começando... revista visual. Não, né? Sem toque, sem...
não forma totalmente aleatória. Então, o empregado, no nosso sentido, não pode recusar, gerando advertência, suspensão e até mesmo a demissão por justa causa. Veja por quê. O que é que acontece? O empregador, ele tem o direito de organizar os serviços como ele bem entender. É o poder diretivo que se chama. Então, do poder diretivo, ele pode dizer, olha, tudo que viola meu patrimônio, eu vou me defender. Só que aí eu vou discordar um pouco. Se você acha que aquela pessoa está furtando o seu patrimônio, está roubando, aí você pode tomar as medidas cabíveis junto à polícia, ou filmar, ou até, mas investigar a pessoa, despir o empregado é absolutamente descabido. Mantenho a minha opinião. Bolsas você pode visualizar, bolsa você pode pedir. É até ruim, seria até bom que fosse evitado isso, colocasse um armário lá de fora. Usar-se de outras técnicas, né, que já foram citadas. Outras técnicas foram citadas, câmeras hoje em dia são muito baratas, mas nem é todo mundo que consegue fazer isso. Há pequenos empreendimentos onde há 2 empregados apenas. Então, nestes casos, evitem ao máximo. Né? Mas o empregador pode estabelecer algum tipo de regra de entrada de bolsa. Agora, a dica para o empregador é que tenha uma assessoria jurídica especializada na área trabalhista, porque, como o doutor Matheus sabe, os princípios do direito do trabalho são bem diferentes, específicos, porque além de estar fazendo uma revista íntima vexatória, se imputar esse crime porque está suspeitando e também não tiver a prova, aí o dano moral ainda vai ser muito maior. Porque além da prejuízo pela fazer uma vistoria humilhante, vai ter o prejuízo por ter imputado um crime a um funcionário. Já diversos casos, colegas nossos, a gente, estou demitindo porque improbidade, não é improbidade, aqui no direito do trabalho não. Ou você prova realmente que houve o furto, ou se você não provar e não tiver uma condenação penal transitada em julgado, você vai sofrer uma pena dura no seu trabalho, porque o dano moral vai ser pesado. Então tem que ter um empregador, uma assessoria especializada e muito cuidado. Agora também não pode temer, porque é plenamente possível a defesa do seu patrimônio. Ok, obrigada pela participação dos senhores, pelos esclarecimentos. Acho que muitos empregadores e empregados aí vão realmente captar essas dicas, essas orientações. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a revista pessoal. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é defatoedireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é 85-3388-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!